Bem, vamos começar o programa de hoje falando com o Fábio Vasconcelos. Ele é diretor comercial do estaleiro Maguari e expert nessa questão de logística náutica. A nossa região agora é um polo importante através do Arco Norte, um importante polo de logística do país. Fábio, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Finalmente descobrir o Pará aí como essa questão logística? Finalmente, acho que é uma vocação do estado do Pará. Pela sua localização geográfica? Localização privilegiadíssima. Eu costumo brincar quando eu falo que o porto de Vila do Conde está para o Brasil como o porto de New Orleans está para os Estados Unidos. O Pará e Vila do Conde em especial tem tudo para representar um avanço na logística do país. Hoje, para você ter uma ideia, 50% da soja exportada pelos Estados Unidos sai por New Orleans, enquanto 15% da soja do Brasil sai por Vila do Conde. Então, o potencial que nós temos de crescimento é imenso. Eu estava lhe perguntando em número de embarcações lá em New Orleans, você me falou que são quantas mil? São 18 mil embarcações 18 mil de grãos, balsas graneleiras. 18 mil balsas graneleiras em New Orleans, e aqui na região norte temos aproximadamente 1.000. Temos muito potencial para crescer. Para você ter uma ideia, é esperado um acréscimo no consumo de grãos para 2027 no mundo de 83 milhões de toneladas. Desses 83 milhões de toneladas, 42 milhões de toneladas vão ser provenientes do Brasil. O Brasil que vai suprir o mundo com metade da soja em 2027, do acréscimo. Os concorrentes logísticos do caso de Vila do Conde, que seria a Santos, não tem mais para onde crescer. Já chegou no seu limite. Não, e o que acontece é que toda a soja que é produzida no Brasil acima do paralelo 16 tem que escoar pela região norte por questões climáticas. Não, por questões de competitividade logística mesmo. O paralelo 16 ele passa bem no centro do Brasil e não tem sentido essa soja que está crescendo, a fronteira agrícola está crescendo para a região norte, não tem sentido nenhum ela descer para Santos e para Paranaguá. Então o caminho natural dela é ser escoada pela região norte e por Belém, por Vila do Conde em particular. Então estamos na dependência do asfaltamento da BR-163, que é Santarém-Cuiabá, da possível Ferrogrão e assim por diante. Eu te diria que é fundamental como agenda para o próximo governo, para os próximos anos, que a sociedade paraense se mobilize em favor não só do asfaltamento da BR-163, mas é necessário uma solução de longo prazo para a BR-163 que passa, na minha opinião, necessariamente pela concessão. Então, a sociedade do Pará tem que se mobilizar para que haja efetivamente a concessão da BR-163 para a iniciativa privada, de modo que ela tenha uma solução de longo prazo. Tem a manutenção. Tem a manutenção, porque não adianta, hoje para você ter uma ideia, muitos dos trechos já asfaltados estão em condições piores do que os trechos não asfaltados. Então, índice de chuvas aí imenso. Então, esses 90 quilômetros, 60, 90, 100 quilômetros que tanto se fala que faltam asfaltar, devem estar em melhor condições do que aqueles que já receberam o asfalto um dia. Na verdade, o que a gente tem que estar preocupado é com o day after, é com a manutenção da estrada, e isso vai passar necessariamente pela concessão. Fábio, quando a gente fala em Vila do Conde, a gente acaba imaginando que é apenas um porto, mas na verdade Vila do Conde, o porto de Vila do Conde é o porto público, certo, não é? Certo. Que tem alguns berços públicos, certo. Outros já estão comprometidos com o Brás Alunorte, coisa parecida. Mas o interessante é que as empresas estão montando vários terminais privados. Quantos já tem e qual é a expectativa? Olha, hoje de terminais privados ali na região de Vila do Conde existe pelo menos 4 em funcionamento e há projeto para mais uns 2, pelo menos no médio prazo, nos próximos 4 anos, em fase de licenciamento. Então, como você bem falou, quando a gente fala Vila do Conde, ele é o porto público e ali são vários... Na verdade, são vários terminais. São vários terminais privados ali para o escoamento de grãos. Não escoamento de grãos, mas são terminais logísticos que hoje estão sendo usados prioritariamente para escoamento de grãos, mas são terminais que podem ser usados para escoamento de outros produtos também. Então, o grão que vem do Centro-Oeste chega em Miritituba, que fica próximo a Itaituba, e desce lá num terminal da empresa já. Isso.
Isso. que pega uma balsa graneleira da empresa que vem até o seu terminal em Barcarena. Exatamente e isso. aqui o navio encosta e já leva. Exatamente isso. Geralmente para a China, passando pelo Canal do Panamá. Os destinos de exportação da soja brasileira são Europa e China, principalmente. Alguma coisinha vai para a África também, mas os principais mercados são China e Europa. E é exatamente essa logística que você disse. Existe um terminal, o Porto Público de Santarém, alguns terminais de Santarém que fazem a exportação direta de Santarém para o exterior já. Existe um terminal de Itacoatiara, do Grupo Maggi, que também faz o transbordo e exporta, mas aqui em Vila do Conde hoje estão concentrados. Esse modelo de embarcação que nós estamos usando agora, que vocês chamam de balsa graneleira, né? É um modelo atual? Está dentro da tecnologia atual? O mundo todo usa este modelo de embarcação? Para o volume que se exporta e que é um volume ótimo para transporte, é o tipo de barcaça que se usa. O Mississippi, como a gente falou um pouquinho antes aqui, são 18 mil balsas graneleiras deste mesmo tipo. E é um transporte que existe há décadas de maneira bem eficiente nos Estados Unidos. E hoje as embarcações, a tecnologia que se usa para o escoamento da soja no Arco Norte, em absolutamente nada deve em tecnologia, em segurança. E em tempos de navegação, porque elas são muito lentas, né, esse tipo de barcaça. Por isso que eu estou lhe perguntando se não existe nada mais moderno nisso, que tenha uma velocidade um pouco maior. Não, ao longo dos anos, essa velocidade de escoamento tem melhorado, principalmente a tecnologia de propulsão. Hoje, para você ter uma ideia, se usam propulsores azimutais que giram 360 graus, eles têm uma eficiência muito boa. Os empurradores que estão usando para empurrar essas balsas, para você ter uma ideia, um empurrador de 6.000 HP de potência, ele empurra 50 mil toneladas de soja num comboio de 25 barcaças de 2.000 toneladas. Isso significa quantos caminhões lá em Miritituba? 1.200, cada comboio de 25 balsas equivale a 1.250 caminhões que você, na verdade, ou tira da estrada ou que você é obrigado a Quando fazer chego o nos terminais aqui em Barcarena, eu já ouvi alguém falando que ainda está muito lento o processo de retirada da barcaça e colocar o produto no navio. É verdade isso? Precisa atualizar alguma coisa? Não, eu acho que os terminais têm tido uma eficiência muito boa, porque são terminais que foram projetados recentemente com o que há de mais moderno em termos de transbordo de carga. Para cada companhia tem o seu modelo de barcaça e o seu modelo de descarregamento das barcaças para os armazéns e depois o carregamento por esteiras transportadoras para os navios. Algumas vão fazer o transbordo direto das barcaças para o navio, através de balsas guindaste. Então, eu acho que os terminais são realmente eficientes. E atualmente qual é a empresa com maior volume aqui em Barcarena? A Hidrovias do Brasil? Em termos de barcaças, a Hidrovias do Brasil, ela construiu uma frota nova, toda nova. São 140 barcaças no total, com os respectivos empurradores. Mas eu acho que as frotas são mais ou menos comparáveis, algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, mas eu acho que a Hidrovias do Brasil ainda é a que possui a maior frota. Eu queria dizer uma outra coisa que eu acho importante, Mauro, em relação a essa logística do Pará, que é a perspectiva da gente ter uma ferrovia que vai trazer esse grão do norte do Mato Grosso até Miritituba. Ficará obsoleto a rodovia, né? Não, eu acho que elas se complementam. É lógico que o transporte de longa distância em ferrovia, ele é economicamente mais eficiente do que o transporte via rodovia. Mas eu acho que a importância dessa ferrogrão, eu compararia, para você ter uma ideia, eu compararia a ferrogrão ao que foi a estrada de ferro Carajás no passado. Eu sou de São Paulo, mas desde que eu mudei para cá há 20 anos, ou um pouquinho mais, eu escuto falar sobre essa ferrovia de Carajás que deveria ter vindo para Barcarena, deveria ter vindo para cá e por questões políticas foi desviada para o Maranhão.
Hoje nós temos uma possibilidade de um projeto estruturante muito importante, que é essa ferrovia do grão, que uniria o norte do Mato Grosso com o Pará para o escoamento via Miritituba e Vila do Conde. Então, eu acho que é um projeto que deve ser abraçado pela sociedade paraense como um todo, porque vai fazer muita diferença. É exatamente a mesma talvez, diferença que isso fez para o Maranhão, para a exportação do minério. Essa ferrogrão pode ser feita para a soja. Eu acho que ainda há uma carência de informação não técnica, mas objetiva de todo esse processo logístico. O que isso vai gerar de emprego, de renda e assim por diante. A população ainda não embarcou porque não tem essa informação de forma não técnica. Certo, certo. Eu acho que esse processo de comunicação deve ser um esforço a ser empreendido por todos nós, porque de fato isso vai trazer muitos benefícios para a região, a geração de milhares de empregos nos próximos anos, nas próximas décadas. Esses projetos logísticos que já estão implantados e com esse potencial de crescimento que há para os próximos anos, ele vai trazer benefícios diretos para o uma cadeia de suprimentos que vai fazer um efeito cascata de circulação de dinheiro, de investimentos privados, de investimentos públicos ao longo das próximas décadas, numa vocação que é a vocação do Pará, quer dizer, a localização geográfica, ela favorece todo esse processo que a gente está vivendo. Então, o crescimento da produção de soja, de grãos do Brasil como um todo, cuja fronteira agrícola está subindo aqui para a região norte, fatalmente vai ter que ser escoada pela região, e isso vai trazer um desenvolvimento inédito para... Hoje ele está especializado só em barcaças, ele entrou no momento que é importante, que essas empresas vão começar a precisar aumentar suas frotas, a fazer manutenção no Pará. Olha, Mauro, eu tenho orgulho de dizer que o estaleiro RI é o estaleiro brasileiro que mais construiu e entregou embarcações no Brasil todo nos últimos 5 anos. Foram mais ou menos 300 unidades até o momento, a maior parte dessa frota de grãos, com centenas de barcaças, dezenas de empurradores, balsas guindaste. Estamos envolvidos em outros projetos. Esse processo de aumento de frota vai continuar dependendo desses projetos de infraestrutura serem melhorados. A perspectiva é de melhora e com a melhor tecnologia possível em construção naval. O estaleiro, ele não é só especializado em barcaça, ele ficou muito conhecido como construtor de barcaças. Sim, porque foi um momento. Entregamos 8 barcaças todos os meses, nos últimos 4 anos, pelo menos. Então, isso fez com que houvesse uma imagem de que o estaleiro é um estaleiro construtor de barcaças. Mas nós também estamos fazendo empurradores, esses empurradores fluviais, que para empurrar essas barcaças, todos eles com tecnologia de ponta, alguns deles com projeto vindo do exterior, com o que há de mais moderno, e toda a entrega sendo feita no prazo, que na construção naval no Brasil não é muito característico. Estamos entrando no mercado de rebocadores portuários também. Então, é uma gama de produtos... Poderíamos dizer que é uma ilha de excelência na construção naval, porque ela teve sérios problemas em Janeiro, de São Paulo e assim por diante. Uma das características importantes da construção naval no Pará é que nós não somos dependentes da indústria de óleo e gás. E a construção naval no Brasil, no Rio de Janeiro, no Sudeste em particular, ela é excessivamente dependente da indústria de óleo e gás e, em particular, da Petrobras. Quando a Petrobras engasga, como engasgou recentemente, leva toda a indústria naval para baixo. E aqui na região norte... Está baseada no alimento, está no grão... É carga geral, então nós temos uma vocação de transporte fluvial que transcende essa questão do combustível. Uma pergunta, como você falou no buraco da estrada já asfaltada e o day after?
da manutenção de todas essas barcaças e esses rebocadores? Nós estamos preparados? Nós estamos preparados, já existem estaleiros de reparos que estão instalados, estão se instalando, e o próprio estaleiro Rio Maguari, obviamente, olhando esse mercado, está estruturado com seus diques secos e alguns investimentos que nós vamos fazer agora para atender o mercado de manutenção. Outra coisa, com 1.000 balsas circulando ali em torno de estacionamento específico, vai ter congestionamento, igual a BR aqui na volta do Veraneio. Como é que essas empresas estão pensando nisso? Olha, todo o planejamento das empresas, dessas empresas que são proprietárias das frotas, já foi feito pensando nesse movimento. Como a gente estava dizendo agora há pouco, o potencial de crescimento é muito grande, e a nossa hidrovia do Amazonas, Tapajós, Vila do Conde, ela tem uma capacidade de carga superior. Os rios são mais largos, são mais profundos do que a própria hidrovia do Mississippi, que tem 18 mil só de grãos, fora o restante. Então, obviamente, com um planejamento adequado, com os terminais adequados, com a ajuda da Marinha, eu acho que o almirante que vem depois de mim deve falar alguma coisa sobre isso, sobre o aumento de calado nos portos e tudo. Isso vai ser acomodado perfeitamente, sem nenhuma intercorrência maior. Fábio Vasconcelos, muito obrigado por essa entrevista, essas informações que são em cima do lance, né? Muito importante para a redenção aqui da nossa região, né? Sem dúvida, sem dúvida. Encontramos a nossa vocação finalmente. Eu estou muito animado porque realmente é um privilégio, a localização e tudo tem conspirado a favor para que realmente a saída dos grãos, da maior parte dos grãos do Brasil, seja pela nossa região, e isso, sem dúvida, para os próximos anos vai trazer um desenvolvimento. Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. Muito obrigado. Logo depois do intervalo, nós vamos conversar com o comandante do 4º Distrito Naval, o almirante Edervaldo Teixeira de Abreu Filho. Eu volto já.